A gente já começa com aquela dupla que eu adoro e vocês tenho certeza que também no nosso quadro Sabor e Saúde. Pode rodar. Eles estão de volta! Doutor Roberto Navarro, mais uma vez, nosso nutrólogo, bem-vindo. E nossa chefe, Malu Lobo. Tudo bem? Já apostos. Que delícia, muito bom. Eu muito tenho bom. uma energia começar a semana com você, mas é bom demais. Bom, muito Carol, obrigada. Agradeço também nossos convidados que vêm sempre aí com esse comprometimento, com tudo da forma correta. Sim. Agora na cozinha, o uso da máscara. Gente, tudo certo. É assim que é o ponto de partida. É verdade, né? é verdade, é verdade. Começar... Nosso caso é antigo, Carol, são quase 10 anos. São quase 10 anos, que coisa boa, doutor Roberto. E olha, o tema de hoje, a gente conversou há 2 semanas, quando vocês estiveram aqui, e foram tantas as dúvidas que nos levaram a esse tema, que então deixamos combinado que hoje você falaria das variações do low carb, do que é o low carb, né? Como é que a gente aplica, para quem é o low carb, se é ou não para todo mundo, são algumas questões que a gente vai debater. Perfeito. E vai ao encontro, então, do tema, a receita da Malu, que é uma canjiquinha. Salgada, exatamente, Carol. Receita típica dessa época, né? As pessoas tomam bastante. Uma receita bem mineira. Bem mineira. Bem mineira. Nossa, Mineira que adora uma delícia. canjiquinha. Só que com substituições inteligentes, né? A gente pensou em fazer com cereal, aproveitando essa pauta, para mostrar que as pessoas podem consumir tudo, desde que sejam feitas substituições inteligentes. Perfeito. Né? Então essa receita ela é bem equilibrada, a gente vai falar um pouco disso um pouco mais pra frente. E veio exatamente para mostrar para as pessoas que dá para comer sim, só com umas diferencinhas. Com aquela adaptaçãozinha, e hoje nós vamos entender quantidades também, né, doutor Roberto? Isso. Pode começar. Onde você acha que é o ponto? Ontem já fiz chamada nas redes sociais, chegaram várias perguntas lá no meu direct que eu vou tentar colocar aqui para você também. Tá legal. Na verdade, o conceito low carb, né, que é diminuir a ingesta de carboidrato proporcionalmente dentro dos macronutrientes, né? A gente come carboidratos, proteínas e gorduras. Então esse conceito ele veio, primeiro o Atkins, que é aquele médico cardiologista americano, propôs na década de 90 a dieta sem carboidrato, que é a dieta que foi conhecida como dieta da proteína, onde a ingesta de carboidrato era menos do que de 5% do total que você comia dos macronutrientes. Tá. Isso levava à perda de peso, mas a algumas outras alterações, elevação do colesterol, o excesso de proteína, a gente sabe também que sobrecarrega um pouquinho o metabolismo no fígado. Então, foi algo que foi sendo modificado. Então, acho que de um tempo para cá, o conceito low carb é diminuir a porcentagem de carboidrato, mas não a ponto de zerar o carboidrato ou de deixar em níveis abaixo de 10%. Se a produção colocar aí, não sei se já pode ser agora, Pode, Carol, a porque eu acho que tabelinha. fica mais fácil explicar. Vamos lá. Eu fiz uma tabelinha para mostrar como é a distribuição convencional, o que é o low carb, quando a exclusão ou a diminuição do carboidrato é extrema, que a gente já passa a chamar de dieta cetogênica. Então, nesse quadrinho eu coloquei carboidrato, gordura e proteína, que são os macronutrientes. Na dieta convencional, na pirâmide convencional, 50% a 55% deve ser carboidrato, gordura de 25% a 30% e proteína 15%. As variações low carb, Carol, o low carb é quando eu ingiro menos que 50% dessa tabela convencional, eu já estou utilizando um conceito low carb. Não quer dizer que low carb tem que ser obrigatoriamente 10% do que eu como. Então, a variação que eu sigo com meus pacientes é de 20% a 40% ser carboidrato. 30% a 50% obrigatoriamente a gente vai colocar na forma de gordura e de boas gorduras, e 30% que você vê que é o máximo de proteína em termos de macronutrientes que não gera risco. Inclusive, algumas doenças tem que ser até menos que 15%. E a cetogênica, olha, ou a dieta da proteína do Atkins, nós vamos pegar a cetogênica, 5% a 10% só de carboidrato, Carol, e 60% a 70% de gordura. Então, a cetogênica, o total de gordura é bem mais intensa, né? Então, qual que é a variação de 20% a 40%? Então, o que eu acho que é o conceito agora real? Carboidrato, Carol, é um alimento energético.
né? A gente sempre disse que a proteína é o alimento construtor. A proteína entra na formação de tecidos, renovação celular. A gordura é fonte de energia também, mas entra na formação da membrana das células. E o carboidrato, por gerar glicose, é o alimento energético. O que é alimento energético? Que dá energia para a célula trabalhar. Tá. Então a gente já falou isso várias vezes. Quem é sedentário, que não gasta muita energia, precisa de 55% do que come na forma de carboidrato? Não. Eu acho que o grande barato, o grande conceito do low carb com variações é você colocar a porcentagem mediante o gasto energético do indivíduo. Tá. Então, se eu pego um paciente que não é um atleta de alto rendimento, mas ele vai, todo dia ele faz uma hora de atividade física moderada, eu não daria 20% de carbo, eu acho pouco. Ele pode ficar com 30%, com 35%, até talvez 40%. Agora, e o sedentário gordinho, que está com peso excessivo e está comendo alimento energético mais do que deve? Esse vai tolerar, eu sugiro, ficar no máximo 20%. Tá. Né? Então, eu falo que carbo é mediante a necessidade de energia. Então, pacientes que reclamam às vezes, mas eu queria comer mais carbo, já falei isso no programa, então vai gastar energia. Você quer comer mais alimento energético e ficar sedentário na frente da televisão, ou dar uma caminhadinha de 5 minutos achando que isso é atividade física intensa? Não é. Então, esse conceito ele varia um pouco, né? Abaixo de 20%, o corpo é obrigado a usar como fonte de energia outro substrato que não é a glicose. Aí ele começa a mobilizar gordura corporal, aí isso forma uma substância chamada corpo cetônico, aí você entra em cetose, que já não é low carb. Cetose, dieta cetogênica, é 5 a 10% de carboidrato. Difícil de conseguir manter por muito tempo. As pessoas começam... difícil, né? Porque dependendo da quantidade até de cebola que você coloca numa receita, você já sai da cetose. Isso, é meio que ficar refém da própria estratégia que você montou. Pois é. Então, muitos pacientes que fazem cetogênica, eu tenho pacientes que querem fazer cetogênica e eu, para aquele paciente que quer, eu consigo fazer, ele se adapta bem, mas de cada 10 que tentam, 8 vão desistir, Carol. Chega uma hora que fala, não aguento. Então vamos fazer o low carb, eu acho mais interessante. Dá para você comer uma fruta, dá para você às vezes tomar uma taça de vinho, dá para você comer um cereal, desde que a quantidade total do valor calórico definido não passe de 20%. Quero comer mais, começa a gastar energia. Aí é bom que o paciente vai se empolgando. Então vou fazer uma caminhada de 1 hora, uma corridinha. Opa, vamos liberar um pouco mais de carbo. No final o paciente está comendo a quantidade correta, não sobra glicose no sangue, não vira gordura de reserva no corpo humano e começa a ter um peso muito mais equilibrado. A conta, então, a matemática, neste caso, ela é algo que funciona quando a pessoa entende essa questão até dos cálculos e em 100 gramas quanto tem, então, de amido, de carboidrato, de frutose em cada alimento, né, doutor Roberto? Bom, daqui a pouquinho vai ter perguntinhas do público. Já a gente comenta dessa questão das variações. Eu queria que daqui a pouco você comentasse também uma questão que é muito pontual no low carb. Praticantes do low carb já de muito tempo, como eu, se tornam estilo de vida. Então, quando a gente fala estilo de vida, até para que as pessoas entendam, na minha análise de uma pessoa praticante, tá? Que está dentro desse estilo de vida, é uma questão de não elevar a insulina. Então, o meu princípio de low carb é não ter a minha insulina elevada. Então, daqui a pouquinho você fala dessa questão, que não é só uma dieta, mas ela também vai ao encontro dessa questão da insulina. Quem quiser, manda perguntinha no @VocêBonitaTV. Começamos com a receitinha da Malu. Ai, meu Deus, esse programa tem que ter um pouco mais de tempo. Só fazer um comentário do Roberto, né, que ele estava falando, né, se você quer comer mais carbo, então tem que gastar mais, né? Tem uma frase que meu filho fala muito, assim, quer rir? Faça-me rir. Faça-me rir, boa. Então, você quer, tem que correr atrás. Tem que correr atrás, é isso aí. Né? Eu vou começar, então, com o tomatinho, tá, Malu? Ingredientes na tela do nosso tomate confitado. Isso é uma delícia. 1 quilo de tomate cortadinho, então. Ramos de tomilho. Uma cabeça de alho. Sal marinho. Pimenta. E meia colher de sopa de azeite de oliva. Isso, Carolzinha. Vamos lá. Bom, vamos começar com essa, então. Essa receita é muito simples e é muito fácil e é extremamente saborosa. Você pode ter sempre aí guardada na tua geladeira para você conseguir dar um outro sabor nos seus pratos, tá? Existe o confitado dentro da gastronomia, Carol, que é uma fritura em imersão dentro do forno. Então, você coloca o alimento, coloca ele coberto de óleo e leva ao forno. Isso é um confitado. O nosso, ele tá mais para um grelhado,
tá? Mas a gente chama de confit para as pessoas não entenderem Sim, o conceito, tá? Só que não há necessidade de você usar tanto óleo. Legal. Bom, tomatinhos, ou você vai pegar o tomate inteiro e cortar, tanto faz. Eu vou usar o alho com casca, tá? E isso vai segurar a cremosidade dele. Quando eu abrir, ele vai estar bem cremoso, tá? Tá. Então eu coloco o meu alho aqui. Vou colocar um pouco do sal, salzinho, um pouco de pimenta do reino. Ai, que delícia. Fica muito Bem gostoso. Coisa boa. Tem que ter sabor. E, gente, eu vou colocar muito pouco azeite, tá? Não há necessidade de eu colocar mais. Ah, mas Malu, eu gosto, quero colocar, porque depois eu vou fazer uma conserva. Ui, beleza, não tem problema, tá? Só que a gente não vai aqui nessa receita extrapolar, tá? Tá aqui, todo mundo molhadinho, vou levar ao forno. Coloca a tomilha agora ou depois? Agora, Carol. Ele vai pro forno para dar... Ai, eu tô de olho no Tá bem. tomilho, porque eu sou louca do tomilho. Como é gostoso, né? Uma delícia. Não, uma Tomilho é um delícia, negócio que além faz do que, diferença. Carol, ele vai trazer um sabor todo especial nesse prato, tá? Poderia ser alecrim também, tá, gente? Sem problema nenhum. Forno, 180 graus, 20, 25 minutos, ou até você sentir que os tomates estão assados. Legal. Acabou. Vai pro forno. Vai pro forno. Gláucia, seguimos aqui ou passamos mais ingredientes? Vamos para o Dr. Roberto. Bora. Quero ouvir, então, essa sua análise pensando nessa questão da insulina, Dr. Roberto. É um assunto interessante, né? Na verdade, Carol, o que a fisiologia começou a mostrar? Que o que acontece hormonalmente, né? Uma revolução metabólica hormonal toda vez que a gente se alimenta. Isso aqui. Comemos proteínas, carboidratos e gorduras. Todas são digeridas e absorvidas. Carbo na forma de glicose, a sua maior parte, ou frutose. A proteína é absorvida como aminoácido e as gorduras como ácidos graxos. O que o corpo faz com esses micronutrientes? Qual é o destino final deles? Eles cumprem funções, nenhum deles vai te matar, todos são bem-vindos. Né? A gente não pode criticar os bons carboidratos, como as proteínas, como as gorduras. É que quando vem muita glicose no teu sangue, o corpo humano é obrigado a usá-la como energia. Óbvio, para onde? Para dentro das células. Então, parte da glicose entra dentro das células pela ação da insulina. Então, entrou glicose, liberamos insulina. Quanto mais glicose, mais insulina. Esse pico de glicose, pico de insulina, vai destinando a glicose como fonte de energia. Mas cá entre nós, se você ingere muita energia e não gasta, o que o corpo humano faz com a sobra da glicose? Ele estoca. Ele estoca transformando a glicose em uma estrutura chamada triglicerídeo e manda para o adipócito, para as nossas células de gordura. Então, no fundo, a insulina é um hormônio estocador da sobra do que você comeu. Então, para cada refeição que existe um pico glicêmico de glicose alta no sangue, que entra muito rápido no seu sangue, com muita liberação de insulina, pico insulinêmico, todos os estudos de fisiologia mostraram que esse é o maior fator perverso ruim que pode te trazer ganho de peso com mais facilidade, agressão da parede do vaso sanguíneo pela glicose em alta concentração, que a gente chama de lesão de endotélio, por isso que o diabético tem problemas vasculares, porque a glicose dele está sempre alta. Tá. Então isso lesiona o vaso sanguíneo e leva a uma maior tendência à resistência à insulina ou à diabetes. Então é isso que a gente está pensando hoje. Pera aí, a gente está errando aonde, Carol? No excesso de alimentos com índice glicêmico alto. E é o açúcar simples, é a frutose em alta concentração, é o amido em grande quantidade na alimentação. Por isso que o conceito low carb, para mim, é o mais de bom senso, desde que a gente adeque esse low carb para cada indivíduo. Se é atleta, eu não vou propor low carb, para quê? Desnecessário. Agora pode diminuir, e a gente testa isso no fundo, Carol, vendo a evolução. Porque a gente julga se algo está dando certo ou não, vendo se o paciente está bem. Primeira coisa, como é que estão os seus exames? Se eu pego um paciente que no início está com a insulina alta, glicose alta, com resistência à insulina, eu faço um low carb, depois de 3 meses eu dou os exames, eles estão normalizados, espera aí, deu certo. Eu vou questionar o quê? O que me convenceu no consultório de continuar com low carb? Eu ver o resultado na prática. Metabolicamente, o paciente não está fraco, tá fazendo atividade física, não está perdendo massa muscular, está indo muito bem, então achamos o seu eixo. Né? Então existe também o feedback de ver que o low carb bem conduzido, ele é fantástico, de todas as estratégias nutricionais. Eu acho que é mais estilo de vida, Carol, nem gosto de chamar de dieta, mas optar em ter mais critérios na hora de escolher teu carboidrato. Você vai ficar no açúcar, no amido, no refinado, na frutose alta concentração, na geleinha, na balinha? Gente, Não dá, lógico que né? não. Então só de evitar erros, você já está mais consciente na escolha do carboidrato.
Doutor Roberto, tem uma outra questão ligada a esse assunto também importante, que as pessoas, quando se colocam para começar, então seja o low carb, tá? Então, né, é uma proposta do médico ali com o paciente, é uma estratégia que pode se tornar um estilo de vida, a pessoa começa. E aí, eu sinto isso em perguntas que chegam, a questão do, mas aí eu posso sair do low carb quando eu quiser comer uma coisinha a mais ou comer aquele pedacinho de bolo que tem o açúcar mesmo, que vai estourar esse grama de carboidrato do dia, eu vou ter um prejuízo na minha saúde? Então, porque como a pessoa está ali começando, ela também não tem uma ideia se caso um dia ela saia, como ela retorna, como é que é essa reorganização? Você já ouviu isso em consultório, essa dúvida? Sim, sim. E na verdade não tem problema o erro esporádico se a gente faz pelo menos 3 a 4 refeições ao dia, Carol, já fizemos essa conta. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, eu acho que a gente não tem que comer quando está... Não devemos comer quando não estamos com fome, tá, gente? Ser obrigado a comer a cada 3 horas, eu acho isso questionável. Mas enfim, vamos pegar 3 refeições ao dia, brasileiro, café da manhã, almoço e jantar, vezes 7 dias da semana, 21 refeições que você faz. Se você erra em 2 refeições ou quer sair da rotina em 2 refeições, ok, deixa para comer esse bolo naquele domingo que você vai na padaria e compra seu bolão do jeito que você quiser lá, cheio de açúcar. 2 refeições não vão fazer seu metabolismo mudar, desde que as 19 outras sejam bem feitas. Eu tenho critério no dia a dia, escolho bem os alimentos, consigo fazer esse conceito low carb e de vez em quando vou escapar. 2 refeições ao dia é o que eu faço na minha vida pessoal com a Malu. Sexta-feira a gente faz nosso happy hour. O bolão dele, Tô nem aí. O bolo do domingo foi pra mim. E o bolo do domingo é da Malu. Se a gente for pego aí comendo no restaurante uma bela massa no sábado à noite, é porque a gente está na nossa exceção. Porque no dia a dia a gente faz direitinho. Saúde tá boa, exames estão ok, peso estável, né? Não tem o que reclamar. Bom senso. Bom senso. Tá aí. Estamos esperando perguntinhas Bom ao vivo senso. no @VocêBonitaTV. Seguimos para outro passo da nossa canjiquinha com a nossa chefe Malu. Vamos então para os legumes. Na tela o que a gente vai usar. É uma cenoura em cubos. É o caldo de legumes. É o Carol. caldo, desculpa, Isso. é o fundinho. Uma cebola em cubos. Um talo de salsão. Grãos de pimenta do reino preta. Folha de louro e 2 litros de água. Isso, porque aí você vai fazer o fundo de legumes, que nada mais é do que uma água com sabor, né? Então eu posso fazer um fundo de frango, um fundo de legumes, um fundo de carne, né? Uma premissa, tudo frio, corta os ingredientes, é uma ótima forma de aproveitamento integral dos alimentos, então você pode colocar casca de cebola, talos de salsinha e etc. Água fria e você vai deixar ferver em fogo bem baixo durante bastante tempo. Combinado. Tá? Esse você trouxe. Isso. O que acontece? Na cozinha tem um professor, beijo, Delmas, que ele fala, gente, cozinha, água é só para lavar panela e prato. Porque para cozinhar a gente usa fundo de legumes, que é mais saudável e é delicioso. Vai dar todo um sabor especial pro seu prato. O nosso tá ali. O nosso está aqui. Tá aqui, esse é o da Malu pronto, então depois de um tempão Bem limpinho. com todos Exatamente. esses, esse é o seu clássico aí de legumes para várias Esse é o meu receitas. clássico de legumes. Eu também adoro, gente, faz toda a diferença. Eu não Faz. deixei mais faltar salsão. Da última vez que você botou salsão numa receita aqui, falei, não pode uma mais delícia. faltar salsão em casa. E ele dura, né, Dura, também? super. Né? Ele é E você grande, pode tal, picar ele e você pode rende. congelar também, né? Sem O meu, dúvida. por exemplo, como ele é muito grande, eu congelo. Eu corto ele inteiro e já congelo. Tá aí. Folhas, talo, tudo. Então, eu já te pergunto, doutor Roberto, como que a pessoa, então, no caso, pacientes, né, quando é proposto um low carb, conseguem entender essas quantidades, né? Como é que a gente sabe quanto tem de amido em algum alimento? Há muitos anos fazendo, para mim é muito natural. É uma coisa assim, é rápida até. Mas para quem está começando há uma dificuldade de entender isso, né? Entendi. Na verdade, a maior dificuldade é essa, né? Entender o volume. Mas a média que eu acho que acaba valendo para a maioria, quando a gente está falando em 20% de carbo, né? Se resume a 2 frutas ao dia, 2 porções de frutas. Quando a gente fala porção de fruta, são 100 gramas. Uma unidade, uma maçã, uma banana. 2 frutas em média. Cereal é a maior dificuldade das pessoas, porque o cereal é aquele grupo que a gente ama, né? O cereal é o arroz,
É o trigo que vai virar o pão, o biscoito, a bolacha, a massa. Cereal é a batata, é a mandioca, é o milho, né, a aveia. Óbvio, aí se a pessoa é mais ativa, eu acho que até 2, até 3 porções de cereais, se é um cara muito ativo, é um atleta. Se não, eu limito em uma porção de cereal. Não, então vou comer um pão. Quer comer um pão? Tá, então não vai ter o arroz no almoço. Não dá para comer o arroz com feijão no almoço, de novo arroz com feijão no jantar. A não ser que se trabalhe com volumes muito baixos. Entendi. Não, eu vou comer arroz com feijão. Tá, eu vou colocar uma colher de sopa de arroz e meia concha de feijão. Então também é um modo de compensar quando você fala em volume. O que eu acho muito difícil, Carol, limitar muito volume, ficar com volume, com uma quantidade de alimentos ao longo do dia muito baixa, muitos não se adaptam. Né? Mas com o tempo, o corpo se adapta a tudo, Carol. Na verdade, com o tempo, muita coisa se adapta. É que leva tempo, até 3 semanas, um mês, para o corpo se adaptar a menos picos insulinêmicos, né? Porque no começo as pessoas ficam loucas. Evitar açúcar, a maioria não quer evitar açúcar. É uma abstinência, né? No começo dá uma sensação de abstinência. Folhas verdes, legumes, verduras, hortaliças, não precisa limitar, Carol. Você não vai ficar limitando o brócolis, a abobrinha, chuchu, né? Chuchu. Ricos em água, né? O cuidado com algumas hortaliças só seria a cenoura, a beterraba e a abóbora. Tá. Porque eles não têm uma carga glicêmica tão alta, mas dependendo da quantidade compromete. Então aí também não pode exagerar. Mas o resto liberado e ficar com uma porção de cereal, 2 de frutas e evitar o açúcar. E procurar boas proteínas, boas gorduras, aí entra o abacate, entra o azeite, entra uma carne vermelha mais magra, ok, o frango, o peixe. Aí a questão de escolher outros alimentos. Eu tenho impulso de comer um pão no meio da tarde, não vou comer, vou procurar um alimento mais proteico. Vou trocar ou por uma boa gordura, uma porção de oleaginosa, um fundinho de mão, ou um iogurte desnatado. Então essas trocas é que eu vou ensinando e com o tempo o paciente se adapta, né? Não é agora levar a tabelinha, olhar a quantidade, isso pouco se adaptam, Carol, infelizmente. Só quem realmente está muito afim mesmo. E com o tempo acaba... É muita disciplina também, muita disciplina. Tem toda essa questão do envolvimento mesmo, quando a gente entende. Por isso que eu disse, entender o processo é parte do processo para dar certo. Sim, sim. Né? Para o resultado ser bacana. Vamos colocar já a perguntinha do público que escreveu para a gente na tela, olha lá. Obrigada, Lindsay. Um beijo pra você. Uma pessoa que faz 1 hora de exercícios por dia, então aeróbico e de força, de 5 a 6 vezes por semana, precisa consumir quanto de carboidrato diariamente? A questão do... É interessante isso, né? O que eu te falei, as quantidades, né? A quantidade é a dúvida geral. Mas a quantidade é muito individual, Carol. Depende da altura, da massa muscular dela, do peso dela atual. Então, quando eles fazem essa pergunta genérica, é difícil. A gente, como médico ou qualquer nutricionista, sabe. Não tem como calcular isso no ar. Eu não sei a altura dela, o peso. Quando ela fala aeróbio e musculação, quanto de aeróbio? Em que intensidade? Né? Mas eu diria que a média é que a gente precisa de pelo menos 20 gramas de carboidrato por quilo de peso quando você faz uma atividade intensa. E as pessoas vão confundir, então tem 200 gramas, então um pão tem 50 gramas de carboidrato, vou comer 4 pães. Não é essa conta, Carol, porque o peso do alimento não é o total que ele tem em gramas de carboidrato, tem outros macronutrientes juntos. Então é muito difícil dizer isso para ela. Agora, o que eu posso dizer que para esse grau de queima que ela tem, ela não precisaria ficar com 20% de carboidrato ao longo do dia. Para esse paciente, eu daria aí uns 30% a 35% de carboidrato. E para isso que a gente do total tem calórico. O trabalho de médicos e nutricionistas, né? Então, isso que eu ia falar, porque assim, o médico nutrólogo não faz o cardápio, né? Que o Roberto, ele faz a estratégia, quem executa é a Tereza, nossa nutricionista, né? Beijo pra Tereza. Então, porque às vezes fica essa confusão, né? Que faz, não faz. Eu dou a meta, né? Quanto vai comer de carbo ao longo do dia. Macronutriente, eu quero 30%. É uma equipe multidisciplinar, né? Então, é o médico, o nutricionista, o educador físico, né? Todo mundo trabalhando em conjunto. Perfeito. Eu falei ontem isso em rede social. Invadir a área dos outros é péssimo. É péssimo. Não é legal, você entendeu? Cada um tem o seu trabalho. Sim. Então, assim, ajudar a ensinar as pessoas como elas se planejam, que foi a minha proposta lá, eu acho super válido, porque isso cabe em todos os aspectos, tudo da nossa vida. Sim. Agora, invadir e falar de cardápio, do que comer e do que não comer, não sendo nutricionista, eu acho inadequado. E gosto de deixar isso bem claro aqui no ar. E também na questão, envolver a questão médica também. Perfeito. Então vamos colocar mais perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá que o papo tá bom. Aproveitem, estamos ao vivo, hein? Um beijo, Rê, obrigada. Quando como pouco carboidrato, vamos lá, principalmente de manhã, sinto mal-estar. Daí recorro a uma bala ou algo bem doce e fico bem.
posso estar comendo pouco carbo ou pode ser hipoglicemia? Então, pode. Na verdade, assim, quando você está precisando de energia e você tem uma reserva de energia chamada glicogênio, são glicose em saquinhos, que ficam no músculo e no fígado, para as horas justamente de está caindo demais o açúcar no sangue, a glicose está caindo muito, o corpo mobiliza a reserva. Tem pessoas que, principalmente mulheres, é mais comum em mulheres, não mobilizam reserva de glicogênio tão facilmente quando estão comendo pouco alimento com glicose. Então, está diminuindo o alimento energético, o corpo vai buscar reserva e busca mais lentamente. Tá. Né? Isso, com o tempo, se adapta. Tem pessoas que começam a mobilizar reserva de glicogênio facilmente e não tem hipoglicemia. Então, ela deve ter essa mobilização de reserva mais lenta e o total que ela está comendo pode estar baixo também. Então, ela pode estar comendo um total e tendo hipoglicemia. E a hipoglicemia dá cansaço, dá mal-estar, dá desconforto, né? Para se adaptar a isso é quem faz cetogênica, que tira o carbo, com o tempo o corpo começa a usar a energia de corpo cetônico que vem da gordura Mas se corporal. A pessoa conseguir né? manter, né? O problema é conseguir, porque isso também no começo traz mal-estar, quem começa a entrar em cetose no começo fica mal. Mas o caso dela é hipoglicemia, ela deve estar comendo muito pouco, então não recomendo eliminar tanto os carboidratos. Escolha os bons carboidratos, né? Para poder entender. E se tem hipoglicemia reativa, que come carbo, libera muita insulina. A insulina começa a jogar glicose para dentro da célula tão rápido que começa a cair no sangue rápido. Chama hipoglicemia reativa. Reativa ao próprio carboidrato. Aí ela tem que fazer exames de laboratório. Tem uma curva que chama curva glicêmica que a gente detecta se é o caso dela. Aí tem que evitar o carboidrato, por incrível que pareça. E aí, gente, tem que ter a orientação médica, tem que muito fazer importante. Exame, mas o corpo se adapta, é muito interessante isso, né? O corpo Exatamente. sabe Se adapta. Impressionante. Vamos então para os nossos ingredientes da canjiquinha, da Malu. Ai, quentinha, que delícia. Bora. A gente vai usar um tomate picado, 400 gramas de painço, daqui a pouquinho Malu e Dr. Roberto vão falar do painço, uma cebola em cubinhos, 2 dentes de alho, uma xícara de chá do tomate confitado, que a gente já colocou aqui no forno, 1 litro do fundo de legumes, que a gente também já passou os ingredientes, salsinha a gosto, tofu, 1 colher de sobremesa de azeite, sal marinho e pimenta do reino. Muito bom. Fechamos. Que Poucos delícia. ingredientes, uma receita extremamente barata. O painço, para quem não sabe, ele é um cereal que era comida de passarinho, né? Então, com casca, tem muita gente que tem aí. E aí, na busca, né, de novos alimentos, as pessoas redescobriram o painço e hoje a gente está usando na culinária funcional saudável, Legal. tá? Por quê? Porque ele é um grão, gente, ele é um cereal que ele tem uma quantidade importante de proteína, acho que 12,5 né, gramas de proteína aí. É Em bem 100 proteico. gramas. Em 100 bem gramas. Tem um carboidrato, uma média de 30 gramas em 100 gramas. Só que ele tem bastante fibra, solúvel e insolúvel, e isso faz com que o painço ele entre com uma velocidade bem menor. Tá. A canjiquinha, em geral, ela é feita com a quirela, que é de milho, né? Que é do milho. Tá. Então, ela tem um índice e uma carga glicêmica bem maiores, tá? Então, essa é uma das nossas trocas, mostrando para vocês que vocês podem comer, sim, um cereal com um baixo teor de carbo. Fechou. Bom, estamos aqui, panela boa, vou dar aquela untada, né? Um pouquinho mais aqui hoje. Aqueceu? Porque Maluzinha? tá Né? quente. Então tá. Por isso mesmo que eu já tô aqui até com medo. Coloco minha cebolinha picada, vou aumentar um pouco aqui. Agora já pode. A indução é assim, é impressionante. Ups, Esse aqui. 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 Vai, Abaixou Carol. um pouquinho, aí parece que já diminui muito assim o calor, né? Então precisa ficar aumentando constantemente. Pronto, foi. Então, eu tenho aqui a cebola. Mas é legal até estar baixo, porque você vai suando essa cebola, ela vai soltando o sabor dela, né? Vou colocar aqui o meu alho, tá? Quanto rende essa... Olha, Carol, o painço, ele rende bastante, tá? O que acontece? Ele é extremamente versátil na cozinha, né? Então, nós estamos fazendo essa receita, mas você pode fazer diversas outras que depois eu vou falar para vocês. Eu coloquei, aqui tenho 2 xícaras, tá? Se eu deixar hidratando, ela vai meio que dobrar de volume. Tá? E você tem que tomar muito cuidado na hora do cozimento também, porque ela absorve bastante água. Tá? Entendi.
Doutor Roberto, vamos quando lá. a gente, para quem quer pesar alimento, né? Importante, pegando o ponto de partida aqui da Malu, a gente pesa ele pronto, né? Sim. Nesse caso, eu posso comer tantos gramas do país. Aí eu vou lá, depois de pronto, que ele ganhou a água e modificou, aí eu peso. Exato. Certo? Sim. Tá. Tá. Legal pra gente comentar, pro pessoal ter uma ideia. Perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente, aproveitei. Obrigada, Magali, um beijão pra você. Parabéns pelo tema do programa de hoje. Gostaria de saber se é permitido comer pão sem glúten pela manhã. É considerado low carb ou não? Que delícia de pergunta, gente. Desde que o total que ela vai comer ao longo do dia de pão não ultrapasse se for no caso 20%, o caso dela, ok. O pão sem glúten geralmente é sem o trigo. Então tem alguns pães sem glúten que tem muito carbo, que são a base de refinados, de fécula de batata, de farinha de arroz, polvilho. Então, às vezes, a carga glicêmica de um pão sem glúten pode ser até maior do que um pão tradicional, na forma integral. Mas se evita o glúten, óbvio, isso tá dentro da estratégia dela, ok. Mas tudo bem, só que você vai comer esse pão uma vez ao dia, né? Se você repetir esse pão no lanche da tarde, à noite, mas aí é legal não falar, vale. né? Porque as pessoas acham que por não ter glúten, que é mais saudável. Mas é Nem orgânico. sempre. É orgânico, é mais saudável. Gente, nem sempre. É vegano, é saudável, nem sempre. Você tem que ficar de olho, realmente, Ficar de olho. nos ingredientes que estão sendo colocados. Eles usam muito amido nos pães sem glúten. Então, Uma precisa ficar fatia esperto. vamos colocar aqui 100 gramas do pão. Então, normalmente é uma fatia, né? Vamos pegar o pão francês, tem 50 gramas de carbo. Um pão francês tradicional. Isso dá mais ou menos 150 calorias. E em gramas de carboidrato? É quase que todo carboidrato, né? Mas tem outros ingredientes. Mas deve dar aí uns 30, 40 gramas de carboidrato, pelo menos. Um pão sem glúten. Não sei que tamanho desse pão, né, Carol? Tem isso também. Tem que pão pensar, de 100 gramas, pão de 50 gramas. Mas a média é que mais da metade é amido. E que se comer de manhã, já foi tudo a conta lá de manhã. Aí o resto do dia... Agora, se ela malha, comeu esse pãozinho, foi lá gastar energia, aí ela queimou o que ela comeu. Aí, beleza. Quer rir, faça-me rir. Faça-me Quer rir, rir, muito bom. faça-me rir. Mais pergunta do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Mari. Um beijo. Ai, que foto linda. Boa tarde, casal saúde. Opa! Tem horário para o consumo de frutas? Pergunta boa. Bom, não é um alimento energético, não é um açúcar da fruta, então mais de dia. Eu acho desnecessário comer antes de dormir. Então, acho que deixa ele para o café da manhã ou para o meio da tarde. Só não comeria muito próximo de deitar. Eu acho desnecessário. Você está ingerindo energia para deitar e dormir. Colocou gasolina e parou o carro na garagem. Então, acho que tem que comer mediante o gasto, né? Então, antes de um treino, olha, bacana comer uma fruta, hein? Tá te dando energia e você vai queimar. Então, mais próximo da atividade física e mais durante o dia. Esse é o resumo. Tá aí. Tem mais perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela? Marta, obrigada. Um beijo pra você. Para quem é pré-diabético, consegue manter a glicose controlada somente com dieta low carb? Marta arrasou na pergunta. Aliás, foi isso que convenceu os médicos, somente os nutrólogos acadêmicos, a seguir o low carb, porque os estudos mostraram, principalmente o pré-diabético, ele está caminhando para o buraco, ele está com peso excessivo, ele está com gordura abdominal, os níveis de glicose estão ficando altos, a insulina está alta, já tem um quadro chamado resistência à insulina, por isso a gente chama de pré-diabetes. A dieta low carb mostrou muita eficiência em estudos em controlar melhor os níveis de glicose e de insulina. Então isso está claro, a gente não questiona mais. Agora tem que saber fazer esse low carb com orientação médica e de nutricionista. Fazer errados de orelhada, escutando dietas da internet, sem saber se é individualizada para você, aí vem o risco de cometer erros, tá? Mas sem dúvida, o plano alimentar low carb, para mim, é o mais indicado para quem está pré-diabético. Eu comecei por causa dos ovários policísticos, que também vai ao encontro de algumas questões ligadas à insulina também, né? Cuidado só, Carol, só para fechar, quem usa insulina, já é diabético, insulino dependente, só pode fazer low carb com extremo acompanhamento médico e de nutricionista. Por favor, não se use insulina e tira-se o carboidrato, senão tem uma hipoglicemia severa. E aí você sabe, né? Porque você está ali adequando, fazendo um equilíbrio, né? E aí você tira... Não, aí tem que tomar cuidado. Tá aí. Mais perguntinha do público, já a gente mostra aqui como é que tá o passo a passo da Malu. Jaque, obrigada, um beijo. Posso fazer low carb como gestante? Ai, que pergunta interessante, doutor Roberto. Aí é que tá, Carol, não recomendo, tá? Sabe por quê? Porque não tem estudos que garantem
na gestante, faltar energia para formar o feto, né? Até porque está se formando um novo ser dentro da gestante. O gasto energético é maior, o aporte de energia tem que ser maior para formar novos tecidos. Então, eu não conheço estudos de low carb em gestante. Geralmente, a gente mantém os 50% a 55% de bons carboidratos. Talvez, se estiver ficando pré-diabética, porque tem a gestante que está ficando pré-diabética por causa da obesidade na gestação. Essa vai diminuir o carboidrato, pode diminuir talvez para 40%, 35%, com orientação médica e do nutricionista. Mas não está com peso excessivo, não tem pré-diabetes na gestação, eu não recomendo um low carb, não. O que não quer dizer que tem que comer bolo, né? Não, e é que tá, Carol, as pessoas confundem, né? Exato, Quer dizer que não ser low carb é meter o pé na jaca? É ingerir açúcar, é ingerir farinha branca, Não, gente, vamos comer certo. Tem N carboidratos, escolha os corretos. Só isso. Não é o meu caso, tá? Mas uma pessoa que já segue o estilo de vida low carb, se engravidar, pode continuar com o time ganhando, se estava tudo bem? Aí tem que ter os exames em mãos no início, ver como é que você tá e acompanhar a evolução. Do bebê. Né? Do bebê. Se estiver crescendo bem, ok, tá jóia, aí é uma decisão do obstetra, inclusive, né? Aí o seu obstetra tem que te amparar para saber se tá tudo fluindo bem. Tá certo. Mas não é meu caso, já deixando claro que o povo tudo quer me arrumar filho, eu também até gostaria, mas não estou no momento. Mas a pergunta é boa, porque deve ter muita gente que né, tá agora, nessa. Com o confinamento, a chance aumenta, Carol. Ai, eu ia falar uma piada no momento, mas é melhor. Melhor não, deixa quieto. É a piada do momento dos casados. Acho que todo mundo aqui já ouviu, né, Ivan? Vamos embora uma perguntinha do público. Ai. Aí, ó, Carol, minha xará, um beijo pra você, obrigada. Low carb auxilia no tratamento de doenças autoimunes. Que importante também essa pergunta. Então, a Carol conta que ela tem a tireoide de Hashimoto. Ainda não tem, Carol, falta mais evidência para isso, viu? Não dá para afirmar, não. Né? As doenças autoimunes podem passar por alteração da microbiota intestinal, isso já tem muita correlação. Agora, a pessoa é obesa, ela tem uma desbiose, alteração de microbiota intestinal e desenvolve aumento da permeabilidade intestinal, anticorpos contra proteínas mal digeridas e predispor a uma doença autoimune. Mas não dá para afirmar que a doença autoimune seria pelo carboidrato. Somente carboidrato saudável, né? Os carboidratos do bem, não tem correlação, não acredito que tenha correlação. O glúten, já falaram muito, tem né, alguns estudos que tentam correlacionar, ainda faltam mais, mas que o glúten seria um otimizador da produção de autoanticorpos contra a tireoide, já que quem tem doença celíaca também desenvolve tireoidite Hashimoto. Então pode ser que tenha alguma correlação aí. Tá certo. Maluzinha, como ficou? Só pra gente mostrar que você tá finalizando, e claro que já tinha um pronto pra dar tempo da gente comer no ar. Você deixa o caldo ali apurando no painço. Exatamente, Carol. Você vai fazer mais ou menos como você faz um arroz, né? Você vai dar aquela fritada, coloca o fundo, deixa cozinhar e aí você vai colocando à medida que ele for absorvendo. Tá. E depois você coloca por cima esse tomate confitado com óleo. Exatamente, que você deixou no forno. E aí também eu coloquei umas lascas de tofu defumado. Ai, que delícia. Esse tofu defumado é muito maravilhoso, né? Ai, que lindo o prato. Arrasou. Vamos fechar, então, a pauta com um depoimento. Olha lá na tela quem escreveu pra gente. Um beijo para Paty. Obrigada, Paty. As pautas exibidas com o Dr. Roberto Navarro foram responsáveis pela boa relação que tenho com o alimento. Aprendi com ele como ele é metabolizado bem, como há impacto causado pelas escolhas erradas. Sou pós-bariátrica e passava por muitas dificuldades alimentares e psicológicas até conhecer Dr. Roberto, através do Você Bonita, que respondeu a todas as minhas dúvidas com clareza e objetividade. Se ele chora, eu não sei, eu choro. E aí Paty coloca mais um, ó. Confio em colocar em minha mesa as receitas da chefe Malu, que além de serem muito saborosas, são cuidadosamente supervisionadas pelo Dr. Roberto, seguindo um rigoroso padrão de saudabilidade. É verdade. As receitas da Malu e as pautas do Dr. Roberto, então, formam um casamento perfeito, sabor e saúde. Obrigada, Paty, querida. Eu não sei se vocês choram, mas eu choro. Olha, Carol, que bom, né? Graças a depoimentos como o da Paty, que faz a gente continuar pensando assim, né?
e entender a importância da informação, a responsabilidade que eu e a Malu a gente tem de levar uma informação criteriosa, já que existe muita informação em mídia, muita maluquice também. Eu sempre fui contra os extremos. Que bom, Paty, muito obrigado por esse depoimento maravilhoso. Acho que a Carol se emociona porque ela é responsável, né, de estar dentro desse programa há tantos anos, né, direcionando de uma maneira tão brilhante, tão responsável e chamando não só a gente, outros profissionais que estão sempre somando aqui em boas informações. E olha, muito obrigado por esse depoimento. Espero que mais essa pauta seja bacana na sua vida. É com bom senso que a gente chega lá e com profissionais que abraçam a causa. Ai, gente, muito obrigada. Deixa eu experimentar. Tenho que encerrar, que agora já disse que eu estourei tudo que podia, que não podia. É super saboroso, gente. E Mas... ó, experimentem comprar o paninço, ele não é caro. Que delícia. Não, e esse ó, tomate? você faz diversas receitas extremamente diferentes Olha com que ele. delícia, Carol. A comida da Malu, né? Espetáculo, gente. Deixa eu experimentar pra ver se tá bom mesmo. Olha, Maluzinha. Pode muito guardar bom. o meu? Muito bom. Muito bom. Eu vou dizer pra vocês. Espetacular. Nossa, que delícia. Sabor e saúde, né? Sabor e saúde. Guarda que esse tomate confitado eu vou comer com muita calma, degustando cada Pode deixar. sabor. Eu fico emocionada por essa questão que o Dr. Roberto falou, que num mundo e num momento com tanta informação que a gente não sabe em qual confiar, a gente faz um trabalho seríssimo na TV aberta Faz mesmo. há quase 10 anos. Sem dúvida. Então eu choro E mesmo. é o único programa. E eu Vocês agradeço estão de parabéns. toda a minha equipe maravilhosa, que eu já cheguei meio emocionada. Hoje eles viram, né? Eu já cheguei assim, ó. Obrigada, meninos. A gente tá há 90 dias numa união que vocês não fazem ideia. Isso aqui é pra sempre, gente. Ai, amo vocês. E tem verdade. um programa diário, né, para qualquer Amo um, não. vocês. Ai, Assunto segunda-feira, super segunda-feira. E vai lá para, claro, seguir essa dupla maravilhosa, que essas informações de qualidade também estão nos Instagrams. Então, Dr. Roberto e @ doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. Doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto. E o novo site, drrobertonavarro.com.br, Isso. que tá um espetáculo. Acessem o site. E da nossa chefe queridíssima, @chefe Malu Lobo, também tudo junto lá no Instagram, com essas receitas, com apostila, com um tanto de coisa, com curso, que é quase nossa Exatamente. Nutri. Falta quanto para acabar? Ai, falta metade do curso. Tá Mais 4 quase. semestres. Metade já foi. Metade já Obrigada, foi. meus queridos. E nós Um que beijo para agradecemos, vocês. Carol. Vamos para as Beijo. dicas.